Bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada do emagrecimento saudável, a segunda aula, que a gente vai falar sobre a melhor estratégia para o emagrecimento, como chegar lá, né? O plano de ação, o que você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente consegue emagrecer, como eu já consegui, mas engorda tudo de novo, não mantém e enche o saco. Primeira coisa, né, que a gente falou na aula anterior, tem que ter o que? O déficit calórico, ou seja, gastar mais energia do que consome. Independente se você é uma pessoa sedentária, você tem que gastar mais do que consome. E quem é muito ativa? Se eu, que sou muito ativa, comer muito mais do que eu consumo, eu também vou engordar. Se eu consumir e gastar igual, eu vou manter o peso. E se eu, gastar mais energia e consumir menos, eu vou emagrecer. Voltando lá na analogia do dinheiro. Gente, independente do seu salário, a regra é a mesma, você tem que gastar menos do que você ganha. Se caso você gastar mais do que ganha, sempre vai estar devendo. Não interessa a quantidade do seu salário, né? Mas a gente sabe que quem ganha mais pode gastar mais e quem ganha menos tem que gastar menos. Aí que entra, né, a dica de ouro. Pessoa que gasta bastante energia, que é ativa igual eu, pode comer mais, entendeu? A pessoa que é sedentária, ela já não pode comer tanto, porque ela não gasta tanta energia. Só que a regra não muda, é imutável, tanto para guardar dinheiro, quanto a regra para emagrecer. Mas, gente, então é só passar fome e acabou? Gente, seria simples se fosse só passar fome, né? Estaria todo mundo magro, porque a regra é simples. Mas a gente não coloca a estratégia de forma adequada. Por quê? Porque a gente tem pressa, a gente é ansioso, a gente quer conquistar as coisas rápido. E para saber quanto que eu preciso, Geise, quanto que é o meu estilo de vida, digamos assim, né? Você tem que saber quanto que você precisa para sobreviver. Isso tem a ver com taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o quanto de energia você precisa para sobreviver. Então, só para tu estar vivo, fazer o teu dia a dia, só para isso, você precisa de energia, você precisa de calorias. Ok? A mesma coisa é para o seu padrão de vida. Você tem um custo ali que é só para pagar a conta, né? E o restinho para o lazer. Então tem essa analogia aí. Geise, influencia a idade, o sexo e o que influencia essa taxa metabólica basal? Gente, se a pessoa é homem, já tá na frente, tá? Porque homem gasta mais energia que mulher. Brincadeira, né, Geise? Mas é verdade. Por quê? Porque o homem tem mais testosterona, hormônio predominantemente masculino. As mulheres têm, mas em menor quantidade. Isso faz eles terem mais massa magra e um metabolismo mais acelerado, ok? Idade. Quanto mais velha a pessoa, mais o metabolismo, ó. Por isso que só descer ladeira depois dos 25, né? E quando a pessoa é novinha, até o bebê, né, ele precisa de muitas calorias para se desenvolver, para crescer. Até o leite materno é bem calórico para isso. E a outra coisa é o nível de massa magra que você tem no corpo. Por exemplo, eu que tenho 1,62, 30 anos, 64 quilos, se botar outra pessoa, exatamente, outra mulher, né, da mesma idade que eu, mesmo peso, mesma altura, e ela ter mais gordura do que eu gasto mais energia só para me manter ativa do que ela. Por quê? Porque massa magra, músculo, consome mais energia. Porque músculo precisa de oxigênio e oxigênio precisa de glicose para fazer o quê? A tarefa do dia a dia. Então, muitas vezes, a nossa taxa metabólica basal não vai ser igual. Por quê? Porque eu tenho mais músculos, ok? Tirando essa taxa metabólica basal, que é o quanto você precisa de energia para sobreviver, nós temos outros fatores que influenciam no gasto de energia total no dia a dia. Geise, o que é? Gente, é o nível de atividade física, falando de se mexer no dia a dia. Por exemplo, se eu trabalho, né, eu, Geise, trabalhava 2 anos atrás, 12, 14, 16 horas em pé, o dia inteiro correndo para lá e para cá, pegando peso, tirando peso. O meu gasto de energia no trabalho era muito alto. Por quê? Porque eu não parava. E depois, né, uma pessoa que ela fica 12 horas, 8, 10 no escritório, ela tem um gasto muito menor. Então ela precisa comer bem menos do que eu, que tô lá gastando energia, ok? Então isso influencia. Ah, Geise, eu trabalho muito tempo em pé, fazendo de um lado pro outro, você gasta mais energia. Ah, Geise, eu só fico sentado.
vai precisar de bem menos calorias para se manter vivo. E nós temos a outra coisa que é o nível de atividade física, falando de exercício mesmo, né? Exercício programado, com metas, tudo certinho. Geise, qualquer exercício gasta energia? Qualquer exercício gasta energia, né? Tudo que a gente faz gasta energia. Mas tem diferença de exercício para exercício. Por quê? O Pilates é um excelente exercício, trabalha a musculatura, consciência corporal, mas ele gasta pouca energia. Comparado a uma pessoa que nada. Porque a natação ela tem um gasto energético muito maior do que o Pilates. Se botar 1 hora de Pilates e 1 hora de natação, a diferença é gigantesca no gasto calórico, ok? A mesma coisa a musculação, né? 1 hora de musculação comparado, sei lá, a 1 hora de corrida. Pode ter ali um gasto parecido, depende do que? Da intensidade do exercício, ok? Nós temos também no exercício físico que influencia o volume. Geise, o que é volume? Volume é a duração dessa atividade. Se eu fizer 30 minutos, é óbvio, né? Que eu vou gastar menos energia do que se eu fizer 2, 3 horas. Entenderam? Mesmo que eu faça muito intenso meia hora, se eu fizer uns exercícios não, assim, né, mas intenso também 2, 3 horas, eu vou gastar mais com volume maior. Então, o volume também influencia. E outra coisa, a frequência. Quantas vezes você faz na semana? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 vezes? Né? Então, tem que multiplicar ali. E aí, você vai saber quanto de energia você precisa para sobreviver. Taxa metabólica basal, né, que é referente só para você se manter ativa. O gasto da sua atividade diária, Geise, nem dá para contabilizar, porque eu só fico sentada. Então, beleza. Não, Geise, o meu trabalho é muito exaustivo. Então, você contabiliza para somar um pouquinho de calorias. E o nível de exercício físico, a frequência, o volume, a intensidade, ok? Poxa, Geise, como é que eu vou calcular isso? Eu não sei calcular. Gente, por isso que é papel do Nutri. Não é tão fácil assim, tá vendo? Montar uma dieta. Mas, porém, todavia, contudo, nós temos, que vocês são ativos na internet, né? Vários programinhas, tá? Que fazem a estatística de quanto você precisa para sobreviver. E nesses programas tá tão fácil, tá tão simples, gente, que ele calcula sua taxa metabólica basal, já inclui essas variáveis que eu falei, já fala quanto você precisa para manter o peso, quanto que você precisa para ganhar peso e quanto você precisa para perder peso. Ele faz todo o cálculo. Essa estimativa, gente, a gente usa geralmente a tabela de Harris-Benedict, tá? Por que é uma estimativa? Porque a gente não está medindo diretamente. Como seria a medição diretamente? Seria pela calorimetria, que bota aqui, ó, e vê quanto de oxigênio você capta, né? Aí é uma estimativa direta, é padrão ouro que a gente fala. Só que custa um carro zero, então muito difícil o nutricionista e educador físico ter. Por isso que a gente faz pela estimativa. E outra coisa que facilita bastante vocês saberem o gasto de calorias, isso daqui, ó, né? Os relógios inteligentes, que eles calculam quantos passos vocês deram, quanto vocês gastaram no dia, calculam o exercício, então dá para fazer uma estimativa. Quando a gente sabe a estimativa, tu já sabe quanto que tu ganha, né? É igual o salário. Não adianta, eu não sei quanto que eu ganho no meu salário. Não, tem que saber. Pra quê? Pra tu saber quanto que tu pode gastar, quanto que tu precisa para economizar. A mesma coisa nas calorias, tu tem que saber. Você, tu nem sabe, gente, daí você não sabe, não tem parâmetro nenhum, ok? Então, quando você tem, a Geise precisa de 2.500 calorias para não perder peso, mas também nem emagrecer nem engordar. Incluindo os exercícios, incluindo a atividade de trabalho dela, incluindo a taxa metabólica basal. Beleza? Eu já sei que eu preciso de 2.500 para me manter, né? E para emagrecer, Geise, até 24 quilos em um ano, no ano de 2021, como que eu faço sem fazer dieta louca, sem zerar tudo, né? E acabou-se, e sem me estressar. Então eu vou ensinar para vocês, mas prestem atenção e anotem aí, ok? Para nós perdermos 1 quilo representa 7.000 calorias a mais. Então, se você engordou 2, 3 quilos, vê quanto de calorias vocês engordaram, né? É óbvio, tá, gente? Quanto, por exemplo, põe um pé na jaca final de semana e ganha 2, 3 quilos, não necessariamente seja gordura ali. Tem muita retenção de líquido também, tá? Mas se ficar fazendo isso todo final de semana, vai ganhando gordura, daí sim. Mas para vocês ganhar 2 quilos de gordura, vocês acrescentaram 14.000 calorias, né? Porque 1 quilo
de gordura tem 7.000 calorias. Então, gente, para eu perder ali, tá? 2 quilinhos por mês, eu preciso perder 14.000 calorias, que dá 7.000 calorias por quilo. Meu Deus, Geis, como é que eu vou fazer isso? E agora? Gente, vamos calcular a nossa estratégia semanal, por semana, beleza? Então, na semana, eu tenho que fazer um déficit calórico de 3.500 calorias, que representa, né, meio quilinho por semana. Gente, meio quilo por semana é difícil? Não, mas a gente quer perder 5 em um mês, quer perder 6 em um mês, e daí faz a dieta louca, né, que é o quê? Come bem menos até do que precisa para sobreviver, faz muito exercício, depois está muito estafado e acha que é tudo muito difícil e abandona o barco, né? Então, vamos lá. Para eu perder meio quilo por semana, então vamos dizer que o mês tem 4 semanas, né? Alguns meses tem mais. Eu vou perder meio quilo, deu 2 quilos, ok? Então, cada semana eu tenho que fazer um déficit calórico de 3.500 calorias. Se a semana tem 7, representa 500 calorias de déficit por dia. Então, se a Geise precisa de 2.500 para nem engordar nem emagrecer, para emagrecer meio quilinho, digamos, por semana, ela vai precisar de quê? 2.000 calorias. Ela tem que fazer um déficit de 500 calorias. Então, beleza, não é tão difícil assim. Tá, Geise, como que eu vou fazer esse déficit de 500 calorias? Se eu já coloquei ali, né, o quanto eu treino, já colocou naquela somatória. Então, aquela somatória não conta fazer mais exercício porque já tá ali, ok? Eu teria que diminuir 500 calorias da minha dieta, tá? Inclusive nos finais de semana. Aí que muita gente faz dieta dia de semana, se cuida de segunda a sexta, fez ali o déficit, né, de 2.500 calorias, faltou as 1.000 dos outros dias, né, os 500 do sábado, os 500 do domingo, e vai lá no sábado e domingo e faz o quê? Come sexta, come sábado, come domingo, e aí em vez de fazer o déficit, ganhou mais 1.000 calorias ainda. Então é complicado. Sempre pensem durante a semana, não pensem só no dia, ok? Pense ao longo da semana. Feito isso, gente, nós temos que diminuir a comida. Geise, e agora? Eu vou só fazer dieta zero carbo? Eu vou fazer dieta low carb? O que eu vou fazer? Então, para vocês não sofrerem, vocês têm que entender como funciona a dieta, beleza? Só para, né, lembrar, então 24 quilos no ano não é difícil, é 2 quilinhos por mês. 2 quilinhos por mês é meio quilo por semana. E olha lá, porque tem semana que tem mês que tem 5 semanas, né? Meio quilo por semana é 500 calorias a menos da dieta. Não é uma coisa tão assim. E outra, Geise, eu vou me esforçar mais porque eu gosto de comer. Tu pode fazer um pouquinho mais de exercício ainda. Então, você não precisa diminuir 500 calorias na dieta, pode diminuir 250 e gastar mais de 250 no exercício, a mais do que já estava calculado. Já funciona também. Mas a gente faz o quê? Deixa tudo para cima da hora, quer fazer tudo de qualquer jeito, sem planejamento, sem um plano de ação adequado. Então, vamos entender, gente, que para fazer o déficit calórico, né, para emagrecer tem que gastar mais energia do que consome. Mas é fazer de qualquer jeito? Não. Com planejamento igual eu ensinei vocês. É comer qualquer coisa? Não. Aí agora eu vou falar para vocês dos macronutrientes. O que são macronutrientes? São os grandes nutrientes que nos dão a base que a gente precisa para sobreviver. É mais ou menos assim, ó, você tem o seu salário, R$2.000, até vou passar a mesma coisa. Gente, R$2.000 é para fazer, pagar conta, talvez pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, comprar comida e ainda ir no restaurante uma vez ou outra e tentar guardar um dinheirinho ainda. Pô, você tem que se virar para viver com R$2.000, né? Não dá para só comer, não dá só para ir para o restaurante e não dá só para pagar a conta, que você vai ficar louco, louca, porque ninguém aguenta, né, gente, ficar 2 anos só pagando conta sem comprar uma roupa, sem sair, sem fazer nada. Tu tem que administrar para viver de forma equilibrada. E assim na dieta, não dá para só viver de dieta, não dá só para viver no extremo, mas também não dá para comer tudo que a gente quer, que muita gente fez isso. Come o que tem vontade, não sabe dizer não, vai comendo, quando vê, engordou. E é aquela pessoa que ganha R$2.000 e vive como se
ganhasse 5. Só gasta, 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 vai chegar uma hora, vai ter a consequência. Nome vai ser negativado, não vai conseguir mais usar o cartão, ela tem que dar um jeito na vida dela. Ela vai fazer o quê? Vai viver assim? Ou ela vai ter um planejamento de fazer um empréstimo, pagar as dívidas, né? E saber administrar o dinheiro, ou ela vai fazer assim, meu Deus, agora eu não vou gastar mais com nada e eu só vou pagar a dívida. Mas muitas vezes ela não vai conseguir, por quê? Porque isso é estressante. A mesma coisa fazer dieta, ninguém aguenta encher o saco fazer dieta o tempo inteiro, ok? Então vamos falar dos macronutrientes, como que vocês vão distribuir essas calorias. Agora vocês já sabem que vocês têm que fazer o déficit calórico, mais ou menos 500 calorias por dia para emagrecer meio quilo por semana, totalizando 2 quilos no mês. Se quer emagrecer menos, tem que fazer menos déficit calórico ainda, ok? Então na nutrição nós temos os macronutrientes. Quais são eles, gente? Proteína, carboidrato e gordura. A proteína, gente, a proteína é como se fosse o tijolo da nossa construção. Ela que vai dar estrutura, né? Ela que vai levantar as paredes da nossa casa. Que no caso são os músculos, né? O cabelo também, a unha, a pele, é ela que dá estrutura. O carboidrato, ele é o que dá a energia. É como se fosse o combustível do carro, tá? E aí nós temos alguns tipos de carboidrato, os simples e os complexos. Os simples são aqueles que dão, pum, combustível rápido, né? Energia rápida, mas logo acaba. E aquele carboidrato mais complexo é aquele mais integral, que ele tem a energia por mais tempo, mas ele não dá aquele boom. Qual exemplo, Geise? Bom, o exemplo do carboidrato simples poderia ser uma fruta, né? Uma frutose, um bolo também, o mel, né? E o complexo? O complexo é aquele que é a batata doce, é um pão integral, né? Aquele 100%, não aquele de padaria, assim. Seria também o aipim. Então, nós temos esses dois tipos de carboidrato. Geise, um é pior e o outro é melhor? Depende, tá? Por que que depende? Porque uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma maratona, ela precisa de um carboidrato simples para dar energia rápido, né? Quando ela tá lá correndo, quando ela toma aquele negocinho, é uma solução de carboidrato simples para ela já dar energia para o corpo. E nós, né, que às vezes nem fazemos tanta coisa assim, a gente vive com carboidrato simples, né? Que dá muita energia rápida, mas se a gente não gastar ela vai fazer o quê? Vai, pá! Em forma de gordura, né? E geralmente no lugar que a gente não gosta, que a gente não quer. E o carboidrato complexo, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai demorando para virar energia e te dá mais saciedade. Por quê? Porque geralmente quando o carboidrato é complexo, ele tem mais fibras, né? E fibras nos dão mais saciedade. E nós temos também a gordura. A gordura, gente, é responsável por várias ações hormonais no nosso corpo, ela é importante e ela é uma forma de energia direta, né? Ela já está em forma de gordura. Quais são as gorduras, gente? O azeite de oliva, o abacate, amendoim, oleaginosas em geral, né? Castanhas de caju, amêndoa, a própria azeitona, né? Que tem bastante gordura, coco. Quais são, Geise, as fontes de proteína? Gente, nós temos fontes de proteína animal e vegetal, ok? As fontes de proteína animal seria peixes, carnes, ovos, leite, laticínios em geral. Só que os laticínios, os industrializados, muitas vezes tem proteína, mas ele também tem carboidrato. Então tem que estar sempre atento ali na tabela nutricional, tá? Já o ovo, por exemplo, o ovo inteiro, ele tem metade proteína e tem metade gordura. Aonde que tá a gordura do ovo? Na parte amarelinha, na gema, tá? Ali tem bastante gordura. E o peixe branco, né? Tipo uma tilápia, ela é bem magrinha, então tem praticamente proteína. A carne depende do local do boi lá, né? Quanto mais suculenta, aquelas gorduras, ela tem proteína, mas ela tem muita gordura. Então, geralmente, quem faz dieta consome mais a carne vermelha de patinho, que tem bem pouquinha gordura, ok? Porque tem gordura, mas bem pouquinho. E tem o frango, né? Qual que é a parte mais magra do frango? O peito, porque ali não tem muita gordura e tem bastante proteína. Geise, eu não posso comer, então, a sobrecoxa, a coxa? Pode, mas tem que tirar a pele, tá? E o modo de preparo também, ele muda muito a composição dos macronutrientes.
Gente, a batata doce, né, que ela é boa, que ela tem fibras, que demora a virar glicose, né, que é o açúcar rápido na corrente sanguínea, ela é boa, mas se ela for colocada com açúcar, acabou com a batata doce. E eu já vi no restaurante batata doce caramelizada. É punk. Na terceira aula a gente vai falar dos mitos e verdades do emagrecimento, tá bom? Mas então nós temos proteínas, carboidratos e gordura. Como o nosso corpo, ele quer fazer déficit calórico, ok? Então, não importa, gente, se eu consumir carboidrato, se eu consumir gordura, se eu consumir proteína, se eu consumir, por exemplo, 400 calorias, né, de arroz integral e um bife ali grelhado, e consumir 400 calorias de macarrão, vai dar na mesma? Em termos de calorias, sim. Déficit calórico, sim. Mas em termos de nutrição, não. Por quê? Porque não adianta, a gente só contar calorias. Nós temos que saber o que esse alimento faz no nosso corpo. Então, sempre quando vocês comerem, pergunta isso. Não, o que esse alimento vai fazer para o meu corpo? Que bem que ele vai fazer, tá? Então, por exemplo, se fosse só um macarrão ali, que é gostoso e tal, vai ter a mesma caloria do bife com arroz. O macarrão, ele tem muito carboidrato e não tem nada de proteína. Então, rapidamente ele vai te dar energia, vai virar glicose, mas como não tem a proteína, tá? Você não vai ter a saciedade. E outro detalhe, a proteína, gente, ela demora mais a ser quebrada, porque é uma estrutura que não está disponível a energia da caloria da proteína como o carboidrato. Como o carboidrato é combustível rápido, rapidamente ele já entra na corrente sanguínea e nos dá energia. O carboidrato complexo demora um pouquinho mais, mas a proteína não. A proteína tem que ser quebrada em vários aminoácidos para fazer a reconstrução. É óbvio, se está faltando carboidrato, a gente usa a proteína no corpo como forma de energia. Mas naquele macarrãozinho não tem proteína, só tem macarrão. O que vai acontecer? Vai dar aquela leseira, aquele sono, vai te dar energia, mas daqui a uma hora e meia tu vai estar morrendo de fome de novo. Já se tu consumires, né, o bife ali com o arroz integralzinho, vai ter a fibra do arroz integral, vai ter o carboidrato do arroz e vai ter a proteína do bife, né, da carne vermelha. Então vai te dar o quê? Nutrientes. E na própria carne já tem um pouquinho de gordura. Então vai te dar saciedade, vai te nutrir. Então, por isso que fazer déficit calórico é certo, é básico, sim. Mas só déficit calórico, gente, é uma noção muito simplista, né? É a mesma coisa, falando lá do salário, de você falar assim, ó, R$ 2.000. Importante é eu economizar 200 para guardar dinheiro. Sim, mas o que você vai fazer com 1.800? Vai viver só de comida? Não vai pagar as contas diárias? Não, você tem que administrar para conseguir pagar as contas, porque se você comprar comida e não tiver energia na geladeira, não adianta de nada. A mesma coisa é emagrecer, não adianta só fazer déficit calórico. Então eu vou consumir, né, no caso Geis, que eu dei exemplo para vocês, 2.000 calorias, mas de brigadeiro, de sorvete, e vou bater a meta das calorias, beleza? Deu nutriente pro seu corpo? Não deu. O que vai acontecer? Vai perder massa muscular, pode ficar pré-diabética, porque vive comendo doce, né? E a glicemia, ela fica muito desregulada, vai se sentir fraca, não vai ter nutrientes suficiente. É a mesma coisa que você pegar o seu salário, como eu falei, e não distribuir de forma correta. Se não tiver o básico, gente, como é que vai ter o resto, né? Então fica difícil. E, então é isso aí. As proteínas são responsáveis pela construção da massa muscular. Por que muita gente faz a dieta da proteína e ignora o carboidrato? Porque, gente, quando a gente consome carboidrato, ele carrega mais água para dentro da nossa célula muscular. Então, a nossa célula fica mais cheia. Por quê? Porque 70% do nosso músculo é composto de água, né? Então, quando tu faz a dieta, tipo, eu já fiz, né, um mês e meio de dieta só da proteína, tu perde muito peso. Mas não quer dizer que aquele peso foi só de gordura. Provavelmente sai muita água dentro do músculo. Até quem tá muito gordo se sente bem, mas quem não tem muita gordura fica flat, fica meio murcho, tá? Então, a pessoa faz assim, ó, nossa, só vou consumir proteína e gorduras e salada, e não quer o carboidrato, porque acha que o carboidrato vai engordar, mas lembra-se do déficit calórico e da nutrição,
tá, gente? Porque se você deixar de consumir o carboidrato, você vai ter mais dor de cabeça. Por quê? Porque o carboidrato, ele é combustível para o músculo e também para o nosso pensamento. Pra gente pensar, a gente precisa de glicose para fazer sinapses nervosas. Então não adianta fazer uma dieta louca. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia e tem que saber o que você está comendo. Ter equilíbrio entre esses 3 macronutrientes. Sem falar nos micronutrientes. O que são os micros? São as vitaminas, os minerais presentes aonde? Nas verduras, nos legumes, nas frutas, né? E as fibras também que ajudam a fazer o bolo fecal, nos dão saciedade, além da ingestão de água. A água é vida, né, gente? A água, ela faz a gente emagrecer, eliminar toxinas e ganhar músculo. Quanto de água, Geise? De 30 a 50 ml por quilo de peso corporal. Que quando a gente está desidratado, a gente acaba comendo mais também. O músculo confunde e vai buscar alimentos que contenham água para se hidratar. Além do cocô ficar seco, né? E aí não funciona o seu intestino. Não funcionando o seu intestino, o que acontece? Você acaba não absorvendo bem os nutrientes que você come. Entendeu? Por isso que tem que ter os micronutrientes, tem que ter a fibra, tem que ter a água. Para aquilo que você come virar realmente energia potencial para você conseguir fazer as tarefas do dia a dia. E a pessoa que ela se alimenta de qualquer jeito, muitas vezes ela não dá nutrição e aquilo que ela come ainda ela não absorve bem, tá? Outra coisinha, né, da nutrição para vocês entenderem. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura, 9. Então a pessoa tá lá fazendo dieta, né? Da salada, da proteína, mas come a proteína com aquela carne gorda lá, vai lá, taca azeite de oliva na dieta, come bacon pra caramba e acha que vai emagrecer. Só que ela estourou caloria, por quê? Porque a gordura é bem mais calórica do que o carboidrato. Então não adianta só fazer isso, tem que contar calorias. Geise, como que eu conto caloria? Gente, hoje nós temos aplicativos muito fáceis de usar. Eu dei um exemplo, né? O Macros. Aí ali já vai falar do seu déficit calórico, quanto de calorias você precisa. Ali você vai anotando o que você está comendo e vê, né? Ele tem vários tipos de dieta ali. Eu não vou aconselhar vocês, porque quem faz isso é o Nutri. Mas ele tem a dieta mais proteica, porque daí tem vários tipos de dieta, que são estratégias dentro daquele déficit calórico, tá? Mas numa dieta normal, você tem que consumir ali 50% de carboidrato, 30%, né, de proteína, 20%, depende da dieta, tá? De 20% a 30% de proteína e o resto de gordura. E ele já calcula tudo pra você. Você coloca ali e vê se tá saindo muito fora. Se você vê que tá comendo muito a mais, tem que diminuir a comida. Se vê que tá consumindo muito a menos, talvez tenha que aumentar um pouquinho a comida. Porque quem come de menos, o metabolismo baixa também. Lembrando que é uma estimativa. Então, conforme vai passando a semana, você vai mexendo, né, nessa estimativa. Aumentando um pouquinho a comida, diminuindo um pouquinho a comida, aumentando o exercício, ok? Então, esses são os macronutrientes que vão nos dar a nutrição. Geise, então eu não posso comer mais açúcar, não posso comer mais fritura, não posso beber mais nada? Pode. É a mesma coisa que eu tô falando pra vocês da pessoa que ela só vive pra pagar a conta, que quer economizar pra ir pra Disney e não faz mais nada, vai encher o saco, né? Porque ninguém consegue ficar 2 anos sem comprar uma roupinha, sem comprar um lanche, não adianta. A mesma coisa é a dieta, não adianta só viver comendo frango, ovo, batata doce e não comer de vez em quando uma refeição que gosta. Como que você faz isso? Com planejamento. Tem que respeitar durante a semana aquele déficit calórico, que também não adianta, né, gente? Se cuidar de segunda a sexta, vai no sábado, domingo, põe tudo a perder. Aí por isso que às vezes você não sabe por que tá emagrecendo. Mas vamos supor que você respeitou o déficit calórico, ou às vezes faz até um déficit maior, de segunda a sexta, e deixa o final de semana para comer um pouquinho a mais. Tá tudo dentro daquele esquema, você não vai furar o esquema. Você pode comer 1, 2 refeições tranquilo, sem exagerar, sem comer demais, né? Mas vai lá, come o seu hambúrguer lá, calcula quanto de caloria tem, para não infringir, né, no déficit semanal de 3.500, né, para perder meio quilo por semana. Ah, vai lá, quero comer um bolo. Pode comer. Se você quer emagrecer mesmo, tá, gente? Quem busca perder peso não vai influenciar 1, 2 refeições, desde que respeite o déficit calórico.
E aí você vai ter equilíbrio na vida, porque você vai estar comendo o básico, ou seja, pagando as contas básicas, né? Vai conseguir aproveitar, comer o que gosta, ou seja, sair no restaurante, né? E ainda vai conseguir guardar dinheiro ou gastar energia para ter o emagrecimento. Então, é simples o processo, mas é difícil o quê? O planejamento. Tá aí o profissional que vai te ajudar, o nutricionista, o educador físico. Então, não menospreze, né, o nosso planejamento. E na próxima aula nós vamos falar tudo sobre o exercício físico e emagrecimento. Como perder gordura corporal. Será que é possível perder gordura localizada? O que eu faço quando eu estagnei? Eu parei de emagrecer. Sempre chega esse ponto, Geise, que eu começo a emagrecer e não consigo mais. Geise, qual a melhor atividade? Existe uma intensidade melhor, mais rápido, mais devagar, mais tempo, menos tempo, mais vezes, menos vezes? Aprenda tudo na próxima aula. E se você gostou desse vídeo, comenta para que eu saiba, né? Se eu tô falando assim, vocês estão entendendo. Manda para uma amiga, manda para um amigo, me marca lá no Instagram para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho e aprendam que é possível com planejamento, com uma boa educação, ter um emagrecimento saudável. Gente, é uma jornada. Então curtam essa jornada, aprendam, né? Se possível, vejam de novo e aí vocês vão, esse ano, mudar a vida de vocês para sempre. Grande abraço e até amanhã, não percam!